Seja bem-vindo à resolução da questão 74 do nosso curso sobre raciocínio lógico da Banca Fundatec. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e irei te ajudar com a questão. Questão 74. Se não chover, então vou ao parque ou vou ao cinema. Não fui ao cinema e não choveu. Portanto, é possível afirmar que letra A, choveu ou fui ao cinema. Letra B, não fui ao parque. Letra C, fui ao cinema. Letra D, choveu e fui ao cinema. Ou letra E, fui ao parque. Bom, como é que a gente resolve aqui esse tipo de questão? Primeira coisa que eu tenho que identificar na questão é o que ela realmente quer. Ela quer uma conclusão verdadeira, tá? Aqui nesse caso nós temos duas premissas, então eu vou chamar aqui de premissa 1 e aqui de premissa 2, e a alternativa correta vai ser a nossa conclusão. Então decorre que se eu tiver as premissas verdadeiras, tá? Tanto a premissa 1 quanto a premissa 2, vai me levar a uma conclusão que também é verdadeira. Então, aqui nesse caso, eu vou considerar essas duas proposições como verdadeiras e o meu resultado lógico, tá, da minha conclusão, ele obrigatoriamente tem que ser verdadeiro para que eu tenha um argumento válido. Então, aqui é a questão de argumentação lógica, tá? Falou em argumentação lógica, vamos lembrar de premissas e conclusões. Aqui eu tenho uma proposição composta do tipo conjunção, eu tenho o E aqui. Aqui eu tenho uma proposição do tipo condicional, que é o se então, e dentro desse condicional eu tenho uma disjunção. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer aqui a tabela verdade para esses três tipos de proposições para poder a gente analisar. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, nós vamos fazer a conjunção, que é o e, nós vamos fazer a disjunção, que é o ou, e vamos fazer também o condicional. É muito importante que você domine a construção das tabelas verdades de forma dinâmica. Então, você vai colocar aqui todas as possibilidades de valores lógicos e a partir das tabelas verdade, né, cada uma tem sua característica. Cada uma dessas tabelas tem uma característica específica. Por exemplo, no caso da conjunção, que é o e, só tem a primeira linha verdadeira. No caso da disjunção, que é o ou, só tem a última linha falsa. E no caso do condicional, só tem a segunda linha falsa. Então, todas as tabelas têm um detalhezinho que você pode memorizar para facilitar a sua construção. No E eu só tenho a primeira linha verdadeira, o restante é falso. No OU eu só tenho a última linha falsa, o restante é verdadeiro. No condicional eu só tenho a segunda linha falsa, o restante é verdadeiro. Então, é assim que você constrói e memoriza rapidamente as tabelas verdades. Feito isso, agora vamos para a aplicação. Como que funciona a aplicação? Se eu tenho essa proposição aqui, que é uma conjunção verdadeira, o que eu estou garantindo de imediato? Eu estou garantindo que essas duas proposições têm que ser verdadeiras para poder eu ter o resultado lógico verdadeiro. Então, já sei aqui o valor lógico de duas proposições. Não fui ao cinema é verdade e não choveu também é verdade. Então, já tem essas duas informações que são verdadeiras e eu vou substituir na premissa 1, que é a proposição do tipo condicional. Essa parte aqui, ó, não chover é verdade, tá? E vou ao cinema é algo falso. Tá? Isso aqui é falso, porque eu sei que não fui ao cinema, peguei isso da minha premissa 2. Então, na minha premissa 1, o que está faltando? Qual é a informação que está faltando na premissa 1? Se eu vou ou não ao parque. E é com base nessa informação que a gente vai conseguir responder a nossa questão, tá? Se falta só essa a partir dessas duas que eu já coloquei, provavelmente é com base nela que a gente responde a questão. Então, vamos analisar aqui. Beleza, eu quero que essa proposição seja um condicional verdadeiro. Para o meu condicional ser verdadeiro, se eu já tenho a primeira parte verdadeira, o que eu preciso colocar aqui para garantir que esse meu condicional ele tem um valor verdadeiro? Eu não posso colocar, na verdade, eu não posso colocar falso. Porque se eu colocar verdadeiro e falso, o resultado lógico não é verdadeiro, é falso. Tá aqui o condicional, é a última coluna. Então, obrigatoriamente, essa segunda parte aqui da minha proposição tem que ser verdadeira. Tudo bem. Essa segunda parte, eu vou focar aqui apenas nela. Deve ser verdadeira. Só que eu não tenho o valor lógico dessa proposição. O que eu sei dessa segunda parte? Eu tenho uma disjunção, onde na minha disjunção, um dos valores é falso, tá? Então, eu vou trabalhar com a disjunção, deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Vou trabalhar com a disjunção, onde um resultado é falso. Eu quero que ela seja verdadeira e eu desconheço aqui o resultado dessa primeira proposição aqui. Vou ao parque.
Para que a minha disjunção seja verdadeira, obrigatoriamente uma das duas tem que ser verdadeira. Se aqui já é falso, obriga vou ao parque ser verdadeiro. Beleza. Agora eu tenho um valor lógico dessa proposição e de todas elas. Consigo analisar aqui as informações. Mas eu vou me basear, tá, para esse tipo de questão, o seguinte: se era essa informação, entre aspas, a informação mais preciosa, eu vou trabalhar com ela dentro das alternativas. Isso vai fazer com que eu ganhe bastante tempo. Olha só, vou ao parque. Então, olhando aqui para as alternativas, a letra E vai ser a correta. Ó. Fui ao parque. Se eu vou ao parque, então eu fui ao parque. Se não chover, então eu vou ao parque ou vou ao cinema. Não fui ao cinema, então fui ao parque. Então essa vai ser a alternativa correta. Vou analisar as demais para a gente ver que todas elas são falsas. Olha só, não fui ao parque. Falso, tá? Eu vou ao parque é o que é verdade. Fui ao cinema. A gente já viu aqui, ó, que não fui ao cinema é o que é verdade. Então isso aqui é falso. Agora com relação a chover e ir ao cinema, olha só. Choveu? Não choveu. Então aqui é falso, aqui é uma disjunção. Fui ao cinema? Não fui ao cinema. Então estou trabalhando com duas proposições falsas dentro de uma disjunção, resultando em falsidade. E aqui eu tenho choveu, que é falso, e fui ao cinema, que também é falso. Então o resultado lógico dessas proposições todas são falsas. Aqui são duas proposições compostas do tipo conjunção. Aparece aqui, aliás, duas proposições compostas, uma disjunção e uma conjunção, e aqui eu tenho duas proposições simples. Todas são falsas, exceto a letra E, que fui ao parque, é o que nós encontramos aqui, era a parte mais preciosa aqui da questão, né? Desenvolver para encontrar qual o valor lógico dessa proposição, e é a nossa alternativa correta, letra E.